Impacto espiritual. Cumprindo o dever de maneira adequada. Assuntos para lembrar. Lemos ali 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. ¿Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? O Senhor, por meio da sua palavra, nos convida a refletir acerca de verdades permanentes que vão servir ao longo de nossa vida espiritual, em tanto que estamos aqui neste mundo. Neste caso, o Senhor usa a experiência da igreja de Corinto, onde o apóstolo está mostrando para ela também estas verdades. Primeiramente, precisamos lembrar nossa pureza espiritual. Diz ali a palavra do Senhor: vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo. Precisamos ter essa pureza espiritual, porque nossos corpos são membros do corpo de Cristo. Tomarei os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Para destacar mais a necessidade espiritual, o apóstolo Paulo faz uma ênfase em este sentido, que nossos corpos somos de Cristo, que o crente é um corpo em Cristo, que cada crente é membro do corpo de Cristo. Poderia bom tirar os membros do corpo de Cristo e fazer membro de uma rameira? O apóstolo mesmo dá a resposta de uma maneira enfática: de maneira nenhuma. Precisamos manter essa pureza ante a presença do Senhor. Segundo lugar, no relacionamento sexual, dois corpos formam um. É muito importante. Diz aqui, versículo 16 do capítulo 6. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Assim ensina a palavra de Deus no princípio, ali em Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O apóstolo está tratando de fazer entender aos cristãos de Corinto e também de nossos tempos que esse pecado de unir, de fornicação, de adultério, tem uma relevância muito grande para a vida de um crente, porque quando se une a uma prostituta, a uma rameira, os dois formam uma só carne, como diz aqui a palavra de Deus. Terceira lembrança: quando uma pessoa quer em Cristo, tem uma união com Ele. Diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Que grande bênção! Que já nós, convertidos a Cristo, formamos um corpo com Cristo. Estamos unidos a Ele. A união entre Cristo e o crente é determinada como um só Espírito. E essa é a grande bênção para o crente. Quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo vem a nossas vidas e somos parte desse corpo de Cristo. É a mais perfeita união entre duas pessoas. Essa união entre Cristo e o crente. O comentarista da Bíblia, Pearson, ele fala acerca deste fato tão importante. Ele diz: as ovelhas podem vagar desgarradas do pastor,
as ramas ficar cortadas da videira. O membro pode ficar cortado do corpo e o filho ficar afastado do pai. Ainda a esposa afastada do marido. Mas quando dois espíritos são unidos em um, quem poderá separar? Não temos vinculação nem união expressiva e enfática como a união de duas vidas em um. Lo que acontece entre a união entre Cristo e o crente, para a glória de Deus. Quarto lugar, quarta lembrança, a ordem soberana do apóstolo. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Não podemos brincar com a fornicação. Ela exclui da presença de Deus por toda a eternidade. A vitória de José em casa do oficial de Faraó foi o que Paulo aconselha. Ele fugiu, ele não conversou, ele não tratou de persuadir a essa mulher. Ele fugiu porque ele sabia que era o único remédio que ele tinha para ter vitória sobre esse pecado. Quinto lugar, temos que lembrar que nossos corpos são santuário do Espírito Santo. Se temos um texto profundo na Bíblia, é este. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Já nós pertencemos ao Senhor. Já o Espírito Santo fez essa pertenência em nossas vidas. Somos dele por toda a eternidade. É uma grande verdade. Cristo, seu Espírito Santo, morando em nossas vidas, somos propriedade absoluta do Senhor. Conclusão. Assuntos para sempre lembrar. Primeiramente, nossa pureza espiritual. Segunda lembrança, o relacionamento sexual. São dois corpos, formam uma só carne. Terceiro, quando uma pessoa crê em Cristo, tem união com Ele. É um corpo em Cristo. Quarto, a ordem soberana do apóstolo, fugir da fornicação. Não tem lugar, palavras, nem explicações. É fugir. Quinto, temos que lembrar que nossos corpos são santuário do Espírito Santo para a glória e honra de Deus. Finalizamos com 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Que Deus nos abençoe.